Tribuna Rural. Oferecimento: Sicoob Planalto Central. Olá, bom dia! Sejam bem-vindos ao Tribuna Rural. É um prazer estar na sua companhia. E aos domingos, você já sabe, né? Que o seu café da manhã é com a gente. E você que está em distanciamento social, fique conosco em mais uma edição que traz como destaques nesta semana. GDF aumenta a verba da compra de alimentos da agricultura familiar por meio do Papa. Veja também uma análise exclusiva para o Tribuna Rural do setor leiteiro. Comercialização de flores e plantas ornamentais registra prejuízos. Aplicativo desenvolvido pela Emater ajuda o produtor rural a gerenciar negócios do campo. O Tribuna Rural está no ar. Os impactos do novo coronavírus já chegaram na agricultura familiar em todo o Brasil. E com o fechamento de algumas feiras, produtores rurais têm tido prejuízos. No Distrito Federal, uma ação promovida pelas Secretarias de Agricultura e de Desenvolvimento Social amenizou um pouco desses efeitos. Confira. Na tentativa de reduzir os impactos do coronavírus na renda dos produtores rurais da agricultura familiar, o governo do Distrito Federal, por meio do Programa de Aquisição da Produção da Agricultura, vai comprar parte do que produzem. A iniciativa auxilia os agricultores no momento em que sofrem inúmeros prejuízos com o fechamento das feiras livres. Nesse momento, nós estamos concluindo o nosso edital, vamos selecionar de 10 a 12 associações e cooperativas, todos eles da agricultura familiar, para produzirem cestas, ao todo serão 80 mil cestas verdes. Com esse acordo, o GDF pode contemplar cerca de 1.500 produtores. A cooperativa Coopermista reúne mais de 130 agricultores familiares, que produzem parte dos itens que compõem a cesta entregue ao governo. O convênio com a Secretaria de Agricultura veio ajudar muito, porque as formas de comercialização que nós estávamos tendo aqui pela cooperativa era o PENAI, mas devido ao coronavírus foram suspensas suas aulas e daí não teve mais alimentação, não teve como escoar. E os produtores nossos também vendiam em feiras populares. Com o cancelamento das feiras também ficaram impedidos de comercializar a sua produção. Após essa parceria com a Secretaria de Agricultura, SEDES, nós conseguimos escoar em torno de 800 cestas por dia, Isso totaliza em torno de 44 toneladas por semana. São produtos que os nossos produtores não estavam conseguindo comercializar por causa do fechamento das feiras e dos mercados também consumindo muito menos. Hoje nós estamos conseguindo, através da Cesta Verde, comercializar pela SEDES e pela Secretaria esse volume total. O programa veio para garantir renda ao produtor, em meio a este cenário de incertezas. Favorece nós muito, porque ele ajuda nós, a gente, na comercialização principalmente, A gente não estava conseguindo colocar o produto no mercado devido à escassez de movimento do pessoal, então ele ajuda muito. 2 milhões de reais serão destinados pelo GDF para a compra de frutas e verduras de produtores da agricultura familiar. Esses alimentos serão destinados ao abastecimento de instituições que atendem famílias em vulnerabilidade social. Os produtos são entregues no Banco de Alimentos da Ceasa-DF, onde são separados e posteriormente distribuídos às instituições cadastradas no Banco de Alimentos. Uma delas é o Centro de Ensino e Reabilitação, que atende 40 famílias e mais de 200 pessoas em situação de vulnerabilidade social. Uma ideia maravilhosa essa, do governo de ajudar, porque era uma coisa que nos angustiava muito, saber que essas famílias iam estar em casa e que talvez a gente não pudesse oferecer um apoio maior a elas. Então, veio numa hora excelente e elas ficaram muito felizes. Acho que isso é de uma delicadeza tão grande, porque eu acho que só pensa nisso quem consegue se colocar no lugar do outro, Então, eu particularmente fiquei muito feliz, porque a gente ainda consegue ter esperança nas pessoas, Elas pensam no outro. Isso é um motivo de muita alegria, sim, com certeza. O reconhecimento vem de todas as famílias assistidas, que em dificuldades financeiras passam a receber produtos de qualidade. Vai ajudar muito, Porque a gente não tem como sair, fica dentro de casa, e a gente fica doido para correr atrás das coisas da gente, então não tem
de mercado, quase o mercado não está abrindo, e as coisas também estão muito caras, e a gente também não tem dinheiro todo dia estar fazendo compra. Então vai ajudar muito, né, para a gente ter criança. É uma ajuda muito útil, né, porque com esse problema que nós estamos passando com essa pandemia aí, só em a gente vir aqui no colégio pegar essa cesta, evitando de ir no supermercado, onde tem muita gente, correndo o risco de adquirir aí esse vírus, é uma ajuda muito boa por esse lado, e principalmente também financeira, né? Porque as coisas estão muito difíceis, as coisas estão tudo caras e essa ajuda vem em uma boa hora. Vai me ajudar muito, até porque na minha casa nós estamos sendo 3 pessoas, né? Tem uma filhinha deficiente, não trabalho, meu esposo está desempregado. E essa cesta vai me ajudar muito, porque lá em casa é só o saláriozinho dela, né? Então a gente está precisando muito e é uma coisa que vai alimentar a minha filha, ele, né? E para mim vai ser muito bom. Chegou numa hora muito boa. O ato de solidariedade nesse tempo de incertezas, transformando o que seria prejuízos em doações, emociona os envolvidos na causa. Enche os olhos, o coração, a gente se entrega aqui com o corpo, a alma, o pensamento, tudo. Não tem como separar. É maravilhoso o trabalho. A gente sente muita felicidade, assim, na hora desde a hora que planta até chegar no ponto final. A grande comoção da pessoa desculpa, saber que uma senhora chega e agradece a pessoa por receber a cesta. Então, a gente sente emoção. Iniciativas como essas nos enchem de inspiração e esperança de dias melhores. Parabéns a todos os envolvidos. O Instituto Brasileiro de Floricultura prevê a falência de 66% dos produtores de flores no Brasil. Isso porque uma das medidas de combate ao coronavírus foi o decreto do fechamento de pontos de venda e o cancelamento de eventos sociais e corporativos, o que paralisou completamente o comércio de flores e plantas ornamentais. No Distrito Federal, a situação não é diferente. Acompanhe. Delicadeza, suavidade e perfume. Foi em meio às flores que Gustavo cresceu. Há 20 anos, a família dele tem como negócio a comercialização das plantas para floriculturas. Em todos esses anos, as vendas nunca foram tão afetadas quanto agora, em tempos de coronavírus. Não esperava que o mercado fosse ser fechado assim, então bastante coisa foi perdida e quanto mais demorar para reabrir, mais coisas vão ser descartadas, né? Então a gente tomou algumas medidas para tentar atrasar esse ciclo da planta, mas mesmo assim a gente não vai conseguir fazer isso por muito tempo ou com todas as plantas. Com o fechamento das redes de comércio e o adiamento dos eventos, os produtores de flores ainda tentam contabilizar os prejuízos. O setor da floricultura, dentro de todo o agronegócio, tem sentido muito, né? A gente está falando de flores. Flores é um produto extremamente perecível, extremamente sensível. É uma cadeia gigante, né? Desde o produtor até o consumidor. Então o impacto tem sido grande, porque não é alimento, então não é considerado o primeiro item da sua lista de compras. Então ele tem sofrido muito, a gente já está vendo alguns produtores falando em demissões, demitindo, e isso tem sido grave para o setor. No Distrito Federal, o cultivo de flores e plantas ornamentais ocupa uma área equivalente a 570 hectares. O mercado movimenta cerca de 200 milhões de reais ao ano e gera 3,5 mil empregos diretos. Com a crise, os produtores buscam na adaptação uma forma de sobreviver. A gente tem trabalhado muito com os produtores, apoiando as iniciativas deles, então é importante dizer que eles estão sim, muito preocupados na comercialização, então eles estão trabalhando com as entregas, com deliveries, vários floristas comprando diretamente de produtores, então temos teleentregas, tem os produtores que estão recebendo, às vezes consumidores nas chácaras para fazer as compras, se adaptando. Uma das iniciativas para demonstrar a importância de um produto como as flores foi realizada em um hospital.
Produtores doaram parte do estoque para profissionais da área da saúde como forma de homenageá-los pelo trabalho no combate ao coronavírus. O resultado é fantástico, é um sorriso que você vê, porque receber flor alimenta a alma. Não tem outro jeito, é um sorriso. É aquilo que você leva para casa e todo dia você abre os olhos e abre um sorriso, né? Então, não é arroz que alimenta o corpo, mas é um alimento para a alma. O setor de flores e plantas ornamentais movimenta 8,67 bilhões de reais em toda a cadeia, gerando 210 mil empregos diretos e mais de 800 mil indiretos. Todos nós esperamos que o setor encontre uma alternativa para manter as receitas em todo o comércio de flores. E por falar em comércio, com tantas mudanças, vamos ver agora o que funciona e o que não funciona nos serviços agropecuários neste período de quarentena. Como uma das medidas para enfrentamento ao Covid-19, o governo do Distrito Federal decretou o fechamento de lojas, bares e restaurantes. No entanto, alguns serviços do setor agropecuário não entraram na lista, como é o caso de hortifrutigranjeiros, casas agropecuárias, peixarias, mercearias e varejistas. Está autorizado a funcionar também o Mercado Livre do Produtor da Ceasa, conhecido como Pedra. As vendas no atacado continuam a funcionar e, para evitar a disseminação do vírus, a Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde do DF irá visitar os estabelecimentos para orientar os comerciantes quais são os cuidados necessários. Vamos para um breve intervalo. Voltamos já já. No Sicoob, a prioridade sempre são as pessoas. Neste momento delicado, pense no seu bem-estar e da sua família e fique em casa. Daí mesmo, você pode gerenciar suas finanças sem precisar ir até a agência. Pelo app Sicoob e Internet Banking, você faz transferências, recebe e realiza pagamentos. Faz recarga de celular e muito mais. Tudo de um jeito simples e seguro. Para fazer compras ou saques, conte com o Sicoob Card. Nossos caixas eletrônicos continuam sendo abastecidos normalmente. Precisa de um atendimento mais pessoal? Em alguns locais, as agências do Sicoob estão funcionando em horário especial para reduzir a circulação de pessoas e atender quem mais precisa. Se no seu estado o atendimento foi suspenso, basta entrar em contato via telefone com a sua cooperativa ou agência. Em ambos os casos, estamos tomando todos os cuidados necessários para manter a segurança de nossos cooperados e colaboradores. Não podemos dar as mãos, mas podemos unir nossas atitudes e fazer a diferença. Sicoob. Produzida totalmente nas terras do coração do Brasil, pela Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal Copadef. A farinha de trigo Buriti tem sabor e aroma inigualáveis, que são a expressão perfeita da qualidade que vai desde o plantio do trigo até a sua mesa. O moinho da farinha Buriti segue os mais rigorosos padrões de seleção e processamento. Tudo para oferecer uma farinha de trigo de excelência perfeita para massas, pães, tortas e doces. Experimente e comprove. Farinha de trigo Buriti. Orgulho dos brasilienses. Sabor de qualidade para a sua mesa. Confira agora as notícias da semana. O Brasil está colhendo uma safra de soja de 123,5 milhões de toneladas, superando em 1,5 milhões de toneladas o recorde anterior da safra 2017-2018. São os dados divulgados pelo Rally da Safra. A regularização da chuva demorou mais para acontecer do que nas últimas duas safras, prejudicando o plantio precoce. Entretanto, assim que as chuvas se normalizaram, as lavouras se desenvolveram em ótimas condições em boa parte do país. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento instituiu o Comitê de Crise para monitorar e propor estratégias a fim de minimizar os impactos da pandemia do novo coronavírus na produção agrícola e no abastecimento de alimentos à população. O comitê irá propor ações que contribuam para a manutenção do abastecimento em todo o país, bem como analisar produção e mercado.
O trabalho do CC Agro Covid-19 vai subsidiar a ministra Tereza Cristina na tomada de decisões durante a pandemia. O celular se tornou uma ferramenta indispensável no nosso dia a dia. Por meio dele, podemos fazer consulta a informações e notícias, além de outras funcionalidades. Atenta às tecnologias, a Emater desenvolveu um aplicativo para facilitar a gestão no campo. Assista! Os celulares se tornaram a grande ferramenta no nosso dia a dia. Com um simples smartphone desse, você pode fazer quase tudo na sua vida. Sabia que ele pode também gerenciar uma propriedade rural? E que tal uma ferramenta eficaz para fazer isso? Foi desenvolvido e será lançado em breve um aplicativo que ajuda a gerenciar as atividades rurais. O dispositivo, criado e desenvolvido pela Emater DF, irá diminuir a distância entre agentes públicos e produtores, proporcionando aumento na qualidade da produção rural. Criar um novo canal de atendimento ao produtor rural, que atenda não só a Emater, mas também atenda a SEAG, né, a Secretaria de Agricultura, e a SEASA. Então, ter um local único onde o produtor rural possa ser atendido no celular. Esse aplicativo, né, que a Emater está preparando será uma coisa excepcional, porque existem alguns softwares já no mercado, mas eles são para grandes propriedades, para grandes áreas, né? E tenho certeza que esse que está sendo preparado pela Emater vai possibilitar o pequeno produtor, como eu, poder fazer o seu controle e obter melhores resultados. Nessa versão que vai ser lançada esse mês, o foco principal, né, vai ser a caderneta de campo. Este é o ponto principal. Por quê? Porque o produtor tem que se adequar, o produtor rural, né, vai ter que se adequar à norma do Ministério da Agricultura e da Anvisa, a INC 02 de 2018, que obriga o rastreamento dos produtos vegetais frescos. Quem tem o hábito de usar a caderneta de campo, destaca que a ferramenta é essencial para a atividade rural. É muito importante para o produtor orgânico, não só para o orgânico, mas acho que também para o convencional, conhecer de fato o que acontece na sua produção. E o meio para isso é o controle através do caderno de campo. Confira a cotação da SEASA de alguns produtos para esta semana. Veja só. Batata doce, R$ 1,53. Ovo vermelho, R$ 6,80. Abobrinha italiana, R$ 1,67. Limão Tahiti, R$ 1,44. Chuchu, R$ 1. Continue com a gente. Vamos para mais um intervalo e voltamos já já. Você é importante. Se você tem uma ideia de como deveria ser o mundo, também tem o poder de plantar essa semente. A Moeda acredita que impactar uma vida é impactar todas. Que um mundo sem fome, pobreza, desigualdade e escassez é possível e necessário. Nós usamos a transparência do blockchain para pessoas do mundo todo investirem diretamente em empreendedores sem acesso ao sistema financeiro tradicional. Conheça Moeda. A Agropeças, há 38 anos ao lado do amigo produtor, revendedora exclusiva da Tatu Marquesana região, oferecendo sempre os melhores implementos, amplo estoque de peças, equipamentos, serviços e assistência técnica. Venha conhecer os últimos lançamentos e a nova linha de plantadeiras USAP. Inovação e tecnologia de ponta para maior produtividade da sua lavoura. Agropeças, 2 lojas para melhor atender. Brasília, Ciasul, quadra 5C e em Formosa, na Avenida Brasília. Os moradores do assentamento Estrela da Lua tiveram suas vidas transformadas com o processamento de frutos do cerrado. Quem vai contar essa história é o nosso repórter Mário Benisti. Confira! O cerrado é milagre como toda a vida. Abraço meu irmão pequizeiro, ando de mãos dadas com as sucupiras, os jatobás sorriem e as perobas não dizem nada. Além de fazer milagre, conforme o poema de Nicolas Bé, o cerrado é ator principal no sustento de diversas famílias, e a comunidade Estrela da Lua é um dos lugares onde tudo do cerrado é aproveitado. E aqui nesse assentamento, como eles trabalham com orgânico, a mata está toda preservada, nós resolvemos focar nos frutos do cerrado.
Então, a partir dos frutos do cerrado que tem aqui no acampamento, a gente desenvolve produtos para que eles possam comercializar e assim tirar uma renda desses produtos, né? Nossa preocupação é fazer com que o produtor rural ele gere algum tipo de renda para que ele consiga ficar na terra, porque é muito difícil manter o produtor na terra se ele não tem nenhuma renda. A ideia do assentamento é trabalhar nessa linha, então a gente está trazendo tecnologias para que eles aproveitem economicamente os frutos do cerrado. A ideia da Emater é trazer tecnologias de aproveitamento, de processamento desses produtos, de maneira que eles possam vender isso a preços melhores no mercado. O projeto do assentamento Estrela da Lua, que conta com 7 famílias e tem mais de 5 anos de existência, já conquistou o paladar de muitos brasilienses. Na hora do preparo, todos da comunidade colocam a mão na massa. Moradores se reúnem nessa varanda para preparar receitas como a peta de piqui. Como é essa união entre os moradores, dona Divina? A gente forma grupos, né, para participar e demonstrar os produtos que a gente faz aqui na região. Como a peta feita com óleo de piqui. E enquanto a equipe está preparando a peta de pequi, outra está mexendo com a farinha de jatobá, matéria-prima aqui da comunidade. O que o pessoal avalia dessa farinha? Eles lembram muito da infância, né? De quando era jovem, que comia no campo. Hoje os jovens que fazem concursos públicos, né, estão usando bastante depois da refeição, que é bom para a memória, rico em cálcio. Segundo as pesquisas, falam que tem 5 vezes mais potássio do que a banana. E o sabor dele é muito agradável, né? Essa é o cargo-chefe hoje do assentamento Estrela da Lua, é a farinha de jatobá. Tudo que é feito pelos moradores é comercializado. O esforço de cada membro da comunidade está presente em todas as fases de preparação dos produtos. E os moradores não param, estão aqui agora preparando uma outra receita. O que vocês estão fazendo aí? Estamos preparando os cookies de jatobá. Aqui a gente usa a farinha de trigo da região, do Padef. Aqui os moradores aqui colhem o jatobá, aqui está a farinha de jatobá. Vai aveia, a farinha de aveia, ovos, o açúcar mascavo. E olha só, o Tribuna Rural recebeu até uma homenagem dos moradores. Acompanhamos todo o preparo e estava tudo uma delícia de dar água na boca. Além da farinha de jatobá e a peta feita com óleo de pequi, a comunidade também produz farinha de mandioca. Tudo isso de maneira sustentável. O desempenho da assistência técnica foi a base de apoio para a comunidade comercializar seus produtos. Como diz o ditado, a união faz a força e o trabalho feito de maneira unida traz benefícios à comunidade. A única coisa que a gente pode dizer com questão governamental é com apoio da Emater, com assistência técnica, né, porque não temos apoio da Secretaria, não temos apoio do INCRA. É uma forma da gente estar trabalhando com a comunidade, com os companheiros, tudo junto, e levando para a cidade um bem que a gente, uma riqueza que a gente tem aqui, o jatobá, né? E o presente que a terra dá é alimentos típicos do Cerrado, de onde os moradores, na base do trabalho coletivo, tiram o sustento das famílias que vivem no assentamento. A diversidade do bioma cerrado é encantadora e a culinária é uma das mais exóticas do Brasil. O presidente da Abraleite, Geraldo Borges, traz para o Tribuna Rural, com exclusividade, um panorama atual do setor acerca dos efeitos do coronavírus. Veja só. Bom dia a todos que nos assistem pela Band Brasília, no programa Tribuna Rural. A Abraleite vem, nesse momento, falar um pouco do que tem acontecido na cadeia produtiva do leite de todo o Brasil, principalmente nos últimos dias, nas últimas 2 semanas, em que essa primeira onda do problema que atinge nosso país, que é essa onda da pandemia do coronavírus e que fez com que toda a sociedade brasileira mudasse seus hábitos, nós tivemos
várias mudanças comportamentais da população e que afetou o mercado como um todo, afetou toda a cadeia produtiva do leite no país, desde a produção até a comercialização. Nós tivemos alguns trabalhos feitos em conjunto com o governo, pleitos que foram feitos ao governo federal e que tivemos atendimento, que vem ajudando muito a superarmos essa primeira onda. A segunda onda, como todos sabem, é o problema econômico que vamos viver, como todos os países que tiveram momentos de paralisação da sua economia, em decorrência do fato de ter que combater o vírus através da restrição da convivência social. No dia 20 de março, nós tivemos um decreto presidencial de número 1082, que foi um pleito da Abraleite e algumas outras instituições do setor, onde nós tivemos atendidos parte dos nossos pleitos, dos nossos pedidos, que viabilizava o trânsito de mercadorias, produtos, insumos e também o funcionamento de fábricas, principalmente as indústrias de laticínios em todo o Brasil. Depois nós tivemos uma medida provisória de número 927, publicada no dia 22 de março, em que outros pleitos foram atendidos, diversos, inclusive a questão da suspensão de alguns encargos, como é o caso do FGTS. No dia 26 de março, nós tivemos uma portaria do Ministério da Agricultura, de número 116, em que a ministra regulamentou e tornou mais claro o que dizia o decreto presidencial 1082 do dia 20, deixando sem dúvidas, principalmente para alguns prefeitos que estavam paralisando as atividades nos seus municípios, não só da industrialização, do funcionamento de indústrias, como também o trânsito, o transporte de matérias-primas para as propriedades rurais, matérias-primas para as indústrias e também o produto acabado. Ou seja, nós tínhamos no início um entendimento difícil por parte dos prefeitos e essa portaria do Ministério foi muito bem trabalhada. A Abraleite fez muitos contatos com parlamentares de todo o Brasil, com prefeitos. A ministra Tereza Cristina fez um ótimo trabalho também, contactando os prefeitos, inclusive através da Confederação Nacional dos Municípios. E essa portaria veio ajudar e veio realmente colocar o decreto presidencial, tendo um entendimento mais forte para que a cadeia pudesse funcionar. Nós não poderíamos funcionar sem o transporte de insumos para as nossas propriedades, como rações, produtos veterinários. Também não poderíamos deixar que faltasse embalagens e matéria-prima para as indústrias de laticínios, e nem muito menos o transporte final, fazendo com que o produto chegasse ao comércio e daí até as residências dos nossos consumidores, da nossa população toda brasileira. Após essa data, a gente teve agora no dia 30 de março, já no final do mês, um ofício circular do DIPOA, da Secretaria de Defesa Agropecuária, que nos atendeu com o número 28, colocando uma facilidade para que laticínios pequenos e médios, que só têm o serviço de inspeção municipal ou estadual, pudessem vender o seu produto nesse período de confinamento, que nós não sabemos por quanto tempo vai durar ainda, mas que pudessem vender os seus produtos a laticínios que têm CIF, que têm mais facilidade de colocar seus produtos no mercado, principalmente por trabalharem com produtos de longa vida, como o próprio leite longa-vida, o leite OHT e leite em pó, sabendo todos nós que os queijos e outros produtos lácteos com vencimento mais curto, com data de validade mais curta, passaram por certas dificuldades de serem colocados no mercado, com fechamentos de várias redes de restaurantes, bares e similares. Então esse último ofício, o último documento, também foi um pleito da Abraleite ao governo federal e que foi prontamente atendido, e nós queremos aqui deixar um agradecimento ao Ministério da Agricultura e ao governo federal por estar atendendo as demandas que o setor coloca e dizer que nós vamos continuar produzindo, nós produtores de leite, todos os produtores rurais do Brasil, vamos continuar produzindo para abastecer a população que, como nunca, precisa realmente estar muito bem alimentada para enfrentar esse momento de crise e esse momento de pandemia. Deixamos essa mensagem dizendo que vamos trabalhar para enfrentar todas as dificuldades que possamos ter, toda a segunda onda que virá, mas otimistas e com fé em Deus vamos para frente. Obrigada por sua participação em nosso programa. E você que nos assiste, se tiver alguma dúvida, envie para o e-mail redação@tribunarural.com.br, que nós vamos buscar as respostas com especialistas. Termina aqui mais uma edição do Tribuna Rural. Se você quiser ver ou rever as nossas matérias, acesse o nosso canal no YouTube. Um ótimo domingo e até a semana que vem.
Nosso abraço de hoje vai para o pequeno Ueder Alejandro, lá em Mato Grosso. Tchau, tchau, pessoal! Tribuna Rural. Oferecimento: Cicobi Planalto Central.